Olá, oi Ari, oi Adelise, oi Dirceu, Dilce, oi Rose, sejam bem-vindos. Atrasei um pouquinho aqui porque deu problema com a luz, mas consegui chegar. Como é que tá a luz de vocês aí? Porto Alegre a gente ficou meio desabilitado, né, com a luz, deu algumas quedas aqui. A minha luz voltou agora. Oi Anne, sejam bem-vindos. A gente vai fazer uma live hoje de perguntas e respostas, tá? O que te impede de recomeçar? Coloca aí pra mim se tu tem dificuldade de começar e o que te impede de começar, tá? O que a gente vai ver hoje, tá? Como é uma live de perguntas e respostas, foi o que o pessoal escreveu na caixinha e eu tô trazendo a visão sistêmica pra gente olhar. Sejam todas muito bem-vindas. O que a gente vai ver? Quais são os medos, tá? E como a gente pode recomeçar. E como que a gente vai ver isso? A gente vai ver que existem 3 consciências que promovem 3 crenças e que essas 3 crenças elas geram 3 medos que eu vinculei à consciência sistêmica. E ao mesmo tempo eu vou te trazer 3 passos para te poder começar um movimento de mudança, tá? Vamos começar? Eu queria trazer para vocês uma história que eu contei ontem no MAI, que foi bem importante, gente. Existe um momento da vida, a gente tá sempre recomeçando, tá? E esse recomeçar, só que a gente cansa, a gente vai e chega num momento que a gente para. A gente acha que nada vai dar certo ou que eu já tentei tudo. Eu vou te trazer esse medo de recomeçar. Mas antes disso, eu quero te trazer essa história. Existia uma anedota que o Abraham Maslow contava, que era um psiquiatra que há anos ele tratava um paciente esquizofrênico, tá? E esse paciente esquizofrênico, gente, ele dizia que era um cadáver. E esse médico tentou todas as formas e todas as ferramentas e todos os recursos para provar que ele não era um cadáver. Até que um dia ele teve a brilhante ideia e perguntou para esse paciente: cadáver sangra? Ele disse: não, cadáver não sangra. E aí o que ele fez? Ele pegou o dedo do paciente, claro, com permissão, picou esse dedinho, ó, picou o tal do dedinho e saiu sangue. E aí o que aconteceu? Quando o paciente olhou que o dedo estava sangrando, ele não era mineiro, mas ele disse: uai, não é que cadáver sangra? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos crenças muito profundas. Quando a gente acredita numa história, num registro, numa visão de mundo, mesmo que tu acesse várias ferramentas, vários recursos, ainda vai ter um movimento inconsciente atuando sobre ti. E aí, Rose, tu já conhecia essa metáfora? Então, isso é muito importante. Então, existe um movimento inconsciente que afeta a minha forma de olhar a realidade. E eu acredito tanto naquilo que às vezes é muito difícil. E aí, dentro da visão sistêmica, a gente diz um passo de cada vez. A Rose conhecia, sabia que ela ia conhecer. Então assim, ó, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma crença e se eu começo um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, mesmo que eu acesse essa consciência, ainda vai levar um tempo para eu acessar a mudança que eu quero ter. Outra coisa que eu quero te trazer, e essa Rose não conhece, tá? Eu vi um videozinho do Pablo Marçal que eu achei fantástico, gente. Ele traz a metáfora do coração, que o coração é a matéria do amor no mundo. Me comoveu muito o coração ser a matéria do amor do mundo. E na forma como ele colocou. E aí toda vez que o meu coração tá bloqueado,
eu não vou conseguir mudar o quê? As minhas crenças. Eu não vou conseguir mudar os meus comportamentos. Eu não vou conseguir recomeçar. E o que ele disse, o Pablo Marçal, que eu achei extraordinário? Ele disse que o coração é o único órgão que não absorve nada. Ele puxa e ele devolve. Ele fala de uma anatomia de Deus, tá? E aí eu fui estudar, é como se fosse uma bomba elétrica. Então, quem conhece de anatomia sabe que o coração puxa e transfere para os pulmões, o oxigênio para os pulmões, fornece plaquetas, ele vai fazer toda uma distribuição. E aí o que acontece quando a gente tem dor? Quando o coração está bloqueado. Isso. O que é o coração bloqueado? O coração bloqueado é por alguma coisa que eu não perdoei, por uma dívida que eu não perdoei, por uma mágoa que eu guardei. E aí, o que acontece? Como o coração ele só está recebendo todas as informações, todas as memórias, todos os registros, ele vai guardando e ele vai se afogando. E aí é que acontece as obstruções do coração. Então, o meu convite hoje, com essa linda analogia, porque eu achei do Pablo Marçal, eu queria que tu olhasse para a nossa live hoje com a matéria do amor na terra, que é o teu coração. Porque é só através do coração que tu vai conseguir transformar a tua maneira de pensar, de sentir e de agir. Então hoje, recapitulando, tu vai descobrir quais são os medos que te travam, como tu pode transformar para te poder recomeçar. E o que a gente vai ver especificamente? 3 consciências que geram 3 crenças. Essas 3 crenças vão gerar 3 medos e eu vou te dar 3 passos para te poder começar a fazer um movimento de mudança, de transformação, ok? Vamos começar? Então eu vou... O que impede as pessoas de mudar, tá? Elas me trouxeram medo de errar, medo de falhar, medo do novo, medo de sofrer ainda mais. Então, se eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho desejo de ter alguma mudança, é sinal que dentro de mim o meu coração ainda deseja algo. Lembra, a gente começou falando do meu coração. E o que me impede de mudar, Lise? São os padrões de repetições. E hoje eu vou trazer os padrões de repetições que estão vinculados à nossa crença. E eu queria te trazer 2 frases. A primeira é a frase do Bert Hellinger. Ele diz assim, ó: normalmente a gente não precisa de um novo caminho, tá? A gente só precisa de uma nova forma de caminhar. E é isso que eu quero trazer para ti hoje. Do teu lugar, tu encontrar uma nova forma de caminhar. E tem uma outra frase que eu acho que é do Geraldo Rufino, não tenho bem certeza, tá, gente? Que fala: o recomeço não é um lugar novo, é uma nova mentalidade. Então hoje, o meu objetivo contigo é trazer uma nova mentalidade para que tu possa ter um novo caminhar. E o que é que me impede de mudar a minha mentalidade e de criar um novo caminho para que eu possa recomeçar? E o que saiu na pesquisa, gente, foi muita dor e sofrimento. Mas o que veio? Eu tenho muito medo depois das quedas que eu tive. Eu me sinto incapaz. O medo me paralisa. Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo dos padrões tóxicos afetivos. E isso eu achei lindo. Ela disse: eu tenho uma barreira dentro do meu peito e que ela separa quem eu sou do que eu era. Quando eu ouvi isso, gente, foi uma coisa muito profunda, porque fala de quem eu sou, que pode ser a nossa consciência coletiva, nossa consciência pessoal, e quem eu era pode ser a parte do pertencimento da minha consciência coletiva, porque muitas coisas eu faço porque eu aprendi no meu sistema familiar.
outras pessoas têm medo do que os outros vão falar e o outro medo da dor. Também veio, é muito tarde, eu não tenho idade, veio a síndrome da Gabriela também, gente, eu nasci assim, tá? E eu não vou mudar nunca. Isso é mais ou menos aquela metáfora do médico e do paciente. Eu acredito tanto naquilo que eu aprendi que fica enraizado no meu coração. E esse enraizado cria não só os nódulos, não só os bloqueios, não só o entupimento, mas a minha fraqueza, porque eu não consigo mais ter pressão para a vida. Eu não consigo olhar para a vida de uma forma diferente. E automaticamente eu vou ter medo da vida. O que significa recomeçar de uma maneira bem simples, tá? O que é recomeçar? Do Aurélio, tá, gente? É começar de novo, é refazer, é retomar. E aqui o meu convite é que tu faça todo esse movimento do lugar onde tu tá, dentro da tua família. Porque é dentro da nossa família que a gente tem as nossas maiores dores, as nossas maiores dificuldades e também os nossos maiores aprendizados, ok? E o que a gente não, o que as pessoas não nos contam, o que a gente não sabe, gente, é que existe 3 consciências que atuam sobre nós, tá? E que algumas linhas da PNL e da psicologia trazem como se fosse crenças, tá? O que isso quer dizer? Existe um sistema que tem níveis de consciência e que esses níveis de consciência vão trazer memórias, registros, comportamentos e principalmente interpretações. Então, como é que é isso, Lizzy? Existe a primeira crença que eles chamam, tá? É uma crença primária, que é aquela que eu recebi a informação desde a minha concepção até o dia de hoje. É ela que vai definir a tua consciência pessoal, aquilo que é permitido ou não, tá? Coloca pra mim aí uma crença primária que tu aprendeu quando tu era criança, tá? E dependendo da crença, ela acaba entrando, e a crença ela tem 3 tipos de crenças, tá, gente? Pela PNL, ela tem uma crença de causa, por causa de algo gerou essa crença no sistema, uma crença de significado, por causa de um significado que foi dado, aconteceu isso, e uma crença de identidade. A gente vai falar hoje sobre a nossa crença de identidade, que ela tá muito vinculada, tá, aos nossos limites, tá, aquilo que é permitido, aquilo que eu posso fazer no meu sistema, tá? Então ela vai definir a causa que eu acredito, o significado que eu dou e principalmente os limites. Olha só, não posso incomodar, tá? E essa que é clássica, obrigada Marília, Maitê, o dinheiro não nasce em árvore e nós somos pobres. Ai, Maria, obrigada, Maria Neuza. Essa também ela é muito forte. Gente, primeiro, o dinheiro não nasce eu vou usar essa metáfora para trazer e depois eu também vou usar a metáfora de nós somos pobres, tá? E depois vou usar a da... vou até bater uma foto aqui pra gente botar. A da Maitê, não posso incomodar, tá? Quando essa não posso incomodar é uma crença primária que vai afetar exatamente a minha consciência pessoal. Quer dizer, é a forma como eu tenho que me comportar no meu sistema, tá? Existe uma crença genética. Que crença genética é essa? Essa crença genética é tudo o que aconteceu com o meu sistema familiar. É a consciência familiar. Então, depende o que o meu sistema viveu, eles vão dizer pra ti assim, ó, nós somos pobres. Opa, qual foi a causa, qual foi o significado e que estabeleceu um limite para minha identidade? Começa a pensar nisso. Então,
Primeiro, eu não posso incomodar. Segundo, nós somos pobres, que está ligado a uma consciência familiar. E depois existe uma consciência histórica, gente. Essa consciência histórica, ela está ligada às vidas passadas, às memórias, e é uma que está no inconsciente coletivo. A gente chama isso de consciência coletiva. E aí vai para o que a Marília disse. Dinheiro não nasce em árvore. Quantas pessoas daqui já ouviram isso? Outra coisa que afeta daí a identidade que o Jacques botou. O Jacques botou assim, ó. Trabalhe, se der, estude. Quer dizer, o trabalho é mais importante que o estudo. Então isso afeta o quê? É uma comparação. E a gente, eu tenho que anotar essas coisas, gente, tá muito boa. Os outros são inteligentes. Ai, nossa, isso é o quê? Trabalhe, eu vou anotar isso, tá? Trabalhe, se der, estude, tá? Nós somos pobres. Eu quero botar porque isso é importante, porque eu vou criar material, tá, gente? Não incomode, tá? Os outros são inteligentes. Inteligentes. Isso é muito profundo. Gente, coloca aí se tu lembra de alguma crença, porque isso pode virar material e outra live. Porque, na verdade, são as crenças do nosso sistema familiar que afetam a nossa consciência pessoal, tá? E a gente vai a gente acaba entrando na consciência coletiva. Então, se eu acredito que eu sou pobre e que o dinheiro não dá em árvores, eu vou trabalhar muito duro, mas eu não vou merecer. Eu não vou reconhecer nem o valor do dinheiro, tá? Ó, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Então lembra, a gente tá falando. E por que eles estão dizendo isso? Lembra, começa a entender qual foi a causa. Em algum momento, o meu sistema ficou sem dinheiro e gerou um significado de que nós somos pobres. E a partir daí, estabeleceu um limite. Gente, eu já tô te trazendo como tu pode começar a fazer as mudanças, tá? Então lembra, existe uma consciência no meu sistema familiar que afeta a minha consciência pessoal, a minha consciência coletiva e também a minha consciência familiar. Ou melhor, a consciência coletiva afeta a minha consciência familiar e que afeta a minha consciência pessoal. Entendeu? Ó, dinheiro não traz felicidade, meu Deus. Tá? Vai sonhando o deboche. Pobre não tem vez. Caraca, pobre não tem vez. Isso é muito profundo. Entendeu, gente? Então, e o que significa isso? A gente tem que começar a entender que as nossas crenças, elas partem de uma memória e de uma interpretação. Algo foi causado, tá? E trouxe um significado e que a partir daí estabeleceu todos os limites. Deus ajuda quem cedo madruga. Ai, minha avó dizia isso. A mulher se cuidar, ser vaidosa, cuidar da aparência e quer ter aparência é ilusão, tem que ter cérebro. Olha só, isso é o sistema machista, né, gente? É importante. Então vamos lá. O que a gente aprendeu até aqui? Que existe um sistema de crenças que promove a minha consciência. E é a partir delas que eu vou interpretar a minha realidade e vou trazer um comportamento para minha vida, tá? E o que é isso de verdade, Lice? Isso são crenças. E são as crenças limitantes. Gente, eu só tô trazendo uma forma mais fácil, porque crença limitante é uma coisa que tu ouve. Eu só vou te trazer o que é de uma forma fácil. Mas o que eu tô falando mesmo é que existe um nível de consciência que vai alterar a forma que o meu sistema vê e vai afetar diretamente a minha forma de olhar para o mundo. É isso que eu quero que tu saiba. E que a forma como o meu sistema mudou, aconteceu algo. O que houve? Qual foi a causa que gerou esse significado? E principalmente, estabeleceu os limites para mim.
tá? E o que que é, gente, uma crença? Crença é tudo aquilo que a gente aprende que é para proteger ou estabelecer um limite, tá? Dinheiro não é capinha, é ótimo. Então, crença é tudo aquilo que nos protege e estabelece um limite. Então, o que que é isso? São os conselhos, são as críticas, é tudo aquilo que o meu sistema disse, me orientou para fazer ou não fazer. É o certo, é o errado, tá? Tu faz tudo errado, tu quebra tudo. Nossa, eu tenho que fazer live disso aí, que isso é muito importante. A gente vai falar a nível de identidade. Ah, isso é muito pouco pra ti, ou isso não vai dar certo. É o que caiu muito, tá, gente? Isso não vai dar certo. É por isso que as pessoas não querem recomeçar. E aí gera um grande grau de desconfiança da vida. Por isso eu não valorizo nada, tá? E o que que é normalmente essas crenças? São experiências negativas que promoveram um escudo no meu sistema familiar. Eu venho como uma folhinha em branco, gente, tá? Aqui eu tô botando as nossas crenças. Eu venho como uma folhinha em branco. E aí eles dizem como eu tenho que pensar, como eu tenho que sentir, como eu tenho que agir, como eu tenho que comer, como eu tenho que me comportar. E a partir daí eu vou tendo várias interpretações de tudo que acontece comigo. Então lembra, crença é tudo que a gente aprendeu que serve para nos proteger ou para criar um limite. Mas normalmente essas crenças, a gente está falando de crença limitante, é aquilo que trouxe uma energia negativa para o meu sistema e a partir daí eu crio uma camada. Que nível tá isso, Lise? Isso está no nível do meu sistema familiar, mas também no nível da consciência coletiva. Porque muitos de nós, e provavelmente tem 20 pessoas aqui, a maioria já ouviu, que foi o que que dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore, tá, gente? Então, a maioria já ouviu. Coloca pra mim aí se você já ouviu. E aproveita, se tá fazendo sentido pra ti essa live, tem um aviãozinho ali, indica pra alguém, tá? Porque daí o Instagram, ele divulga a live, tá bom? Então, assim, ó, como isso vai afetar as minhas relações, tá? Ela vai criar em mim crenças associadas ao quê? A desamparo, a não ser amada, a não me sentir valorizada. Mas como é que eu identifico isso, Lise? Vamos lá para o que o Michel disse. Então, gente, o que o Michel disse? Vou começar aqui, ó. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. Primeiro, a Maitê disse, você não pode incomodar, tá? Os outros são mais inteligentes. Então, a gente já começa se sentindo desamparada, porque eu não posso incomodar. E se eu estiver passando alguma dor, tá? Os outros são mais inteligentes. O que acontece? É uma comparação, eu e o outro. Isso vai afetar o quê? O meu valor. Vamos lá, coloca aí pra mim. Pobre não tem vez. De novo, uma comparação e também, gente, aqui é uma desvalorização. E eu posso me sentir desamparada. Por quê? Porque só os ricos provavelmente têm vez. Outra, vai sonhando. O que quer dizer sonhando? Vai sonhando. Isso me desqualifica, me desvaloriza. Vê se faz sentido, Jô. Ó, outra coisa que é a comparação de não ser valorizado que a Anne falou. A mulher, apesar dela se cuidar, se ela não tiver cérebro, ela não vai funcionar. Então, eu só sou valorizada se eu tiver algo. Eu sou comparada. Então, provavelmente eu não vou ser amada se eu não tiver cérebro, tá? Deixa eu ver quem é que mais botou. Dinheiro não é capim. Ó, tu faz tudo errado, tu quebra tudo. E o que diz isso? Diz, me dá uma sensação de que dá? De não ser amada, de ser desrespeitada, de ser incapaz, tá? Diante dos meus sonhos e desejos. Então, quando eu falo que tu faz tudo errado, além disso, o que tá dizendo?
tu não tem valor. Tu tem defeitos. E aí isso afeta o quê? Diretamente a minha identidade. Se eu quebro tudo, o que aconteceu? Olha só, eu quebrei um vaso, uma jarra, alguma coisa que era importante para minha família. A partir desse episódio, que foi a causa, foi-me dito, tu faz tudo errado, tu quebra tudo. A partir desse momento, se eu sou pequena, eu entendo que existe um significado para aquele comportamento, mas eu não sei que é um comportamento. E aí cola um selo dizendo que eu sou incapaz, que eu sou defeituosa, que eu sou diferente, que eu não sou boa, que eu sou ineficiente, que eu sou imperfeita. E é a partir daí que o meu olhar muda. A partir daí eu começo a estabelecer limites. Uma é, ou eu vou quebrar tudo mesmo, tu entendeu? Ou eu vou me cuidar para não bater em nada. E aí isso pode gerar medo, os 3 medos que eu vou falar para ti, tá? Então, vamos voltar e vamos recapitular. Crença é tudo aquilo que eu aprendi como forma de proteção e limite, tá? Mas que veio de experiências negativas e que funcionam como um escudo para mim hoje e que vão afetar praticamente a minha forma de mudar e de recomeçar. E é a partir daí que eu vou criar crenças negativas. A gente usou o exemplo do Michel. Você quebra tudo. Vai gerar em mim um atlas emocional de desamparo, de desamor e de desvalor. Faz sentido, gente? Eu tô vindo aqui, ó, tá? Faz sentido sobre estar contente, de rir e de alegrar. Cara, é profundo isso. Obrigada, Jô. Então, vamos lembrar assim, ó, quais são as crenças de desamor? Eu não me sinto capaz de amar, eu não me sinto capaz de ser amado, de ser querido, eu sou indesejável, eu sou mal, eu provavelmente vou ficar sozinha, alguém vai me abandonar ou vai me rejeitar. Então são essas as crenças de desamor. Crenças de desamparo. Eu vou ser carente, eu vou ser inadequada, eu vou me sentir desrespeitada, eu não vou ver sentido e eu principalmente eu não vou ter força para enfrentar as dificuldades, tá? Gente, claro que eu tô trazendo quadros extremos pra gente começar a pensar. Isso mesmo, tá rindo muito hoje pra chorar amanhã. Puxa vida, que pesado! Cara, é muito profundo. E isso faz com que eu me limite. E me dá uma sensação de desamparo, né? Qual é o desvalor, gurias? Eu vou me sentir impotente, incapaz. Eu vou sentir que eu sou diferente, imperfeita, defeituosa. Então, eu vou estar ligada com uma desvalia. Tá? Deixa eu ver. E aí, o que essas 3 crenças, gente, vão acontecer comigo? Todos nós nascemos com 3 medos, tá? A neurociência fala, a psicologia fala, tá? Que é como se fosse 3 potinhos vazios. E é aqui que a gente entra na visão sistêmica. Porque quando a gente não resolve essas crenças, porque lá onde tu tá ouvindo isso, tu é criança. Tu não entende o que causou, tu não entende o significado e principalmente tu só consegue reconhecer hoje os limites. O limite de tu não ir pra frente, o limite de tu te desqualificar, de tu te sentir desvalorizado ou rejeitado ou abandonado, tá? Na verdade, gente, a gente só sente, a gente só sabe a causa, o registro pela biografia da pele, pela dor que a gente traz, ok? Então, essa dor é que vai ser o nosso termômetro para começar a mudar. Essa dor é que vai trazer o desbloqueio para o nosso coração, tá? O Jaques botou ali. Oi, Rogério, querido. Nem tenta que você não vai conseguir. Vejo muitas pessoas que chegaram no meu estúdio achando feia genericamente e que poderia provocar essa autopercepção. Rogério, obrigada. Eu fiz uma live linda com o Rogério, gente.
E o Rogério, ele trabalha com retratos, querido retratos. É uma coisa linda, porque na verdade, pra mim, gente, que já trabalhei com beleza, o retrato, a fotografia é a primeira oportunidade que tu tem, depois que tu cresce, através de uma outra lente, mudar a causa, o significado e a percepção. E quando tu cai nas mãos de uma pessoa como o Rogério, que tem tanta delicadeza e ao mesmo tempo tanta profundidade, tu acaba achando que tu não é tão feia. Então, eu vou abrir um leque, por isso que é importante. Eu até falei, gente, se você quer fazer alguma coisa pra você, faça um book de fotos. Tem o querido retrato que eu indico, tá? Que eu tô na fila pra fazer, porque é muito lindo. Por que eu me acho feia? Porque existe aquelas 3 crenças, Rogério, que eu falei, do desamparo, do desamor e da desvalorização, que aconteceu uma causa no meu sistema, que eu usei o movimento do Michel, que ele usou a frase, você faz tudo errado, tá? E quebra tudo. Aconteceu uma causa no meu sistema, gerou um significado para mim, foi o meu comportamento. E a partir desse comportamento, o que acontece? Eu trago os limites para minha vida. E eu vou explicar agora os 3 medos, porque talvez vai dizer, porque eu sou feia comparada ao quê? Comparada ao quê? E aí tem um desses 3 medos que geram toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor e que nos paralisam, que nos bloqueiam, que nos travam, que nos impedem de gerar mudanças. Então, eu falo aqui, sabe? Tem 2 coisas que tu tem que fazer quando tu vem buscar amor aqui comigo, tá? E dinheiro. Eu já tenho 2 coisas. Uma, eu encaminho pro querido retrato. Esse é o primeiro contato que tu tem. Quem viu a Semana da Autoestima, eu trabalhei com um espelho. Você precisa se olhar. E o Rogério faz um trabalho muito profundo. O segundo movimento além das encrencas que tu tem profissionalmente, se tu tem dificuldade com dinheiro, tu tem que fazer a gestão do dinheiro. E aí eu indico a Tânia do Espaço Místico para te entender que além da bagunça, tu precisa olhar pela primeira vez pro dinheiro. Isso tu tem dor, tu vem constelar comigo porque eu te indico para os melhores profissionais, tá bom? Então voltando, imagina, gente, eu não peguei 3 potes. Imagina que existem 3 potes. Eu queria 3 potes, gente. Para aí, deixa eu pegar pote, para aí. Não são igual, tá, gente? Mas, vamos lá. Ó, a gente nasce com 3 potezinhos. Isso aqui é tudo suplemento, tá, gente? Pra quem é velha tem que tomar. A gente nasce com 3 potinhos. Imagina que isso aqui tá vazio, tá? Não coloca registro, tá? Tá vazio. Esses 3 potes, um deles vai ser o quê? O pote do medo de ser humilhado, medo de não ser preterido, que significa o quê? O medo de ser excluído, tá? Então imagina que aqui não tem nada dentro, tá? Imagina que é isso aqui, ó, não tem nada dentro. O outro medo é o medo da perda do status quo. Essa referência que eu tirei, gente, eu tirei do livro do Dr. Luiz Fernando Garcia, tá? Ele é o top das galáxias para empreendedorismo, para trabalhar as questões humanas. Ó, e o segundo é a perda do status quo. O que isso significa? Isso significa o quê? É a ordem de chegada, o meu lugar. Vai anotando, olha aqui, tá tudo vazio, tá? E o outro, gente, é a perda de controle, ó, tá tudo vazio. Boa noite para quem tá chegando agora, tá? Sejam bem-vindas. Então tá aqui, ó, tá vendo? E aí o que vai acontecer? Primeiro deixa eu te explicar o que é medo de ser preterido, o que é medo de ser humilhado. Nesse potinho aqui, a minha mãe, e foi a minha mãe que é o primeiro registro, não culpem as mães, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Quem é que já ouviu? Ó, não seja como seu primo. Oi? Faça como seu irmão. Oi? Olha como a sua prima deu certo? Você viu o que o seu pai fez?
eu era uma folha, tá? E agora eu tenho que, dentro de mim, eu tenho que ser desse formato para caber no meu sistema, para ser reconhecida. E é a partir daí que eu começo a sentir que eu não sou valorizada, eu não sou útil e eu não sou amada. Quem é que já ouviu no seu sistema ou ouviu uma frase assim, não seja como seu primo? Olha como a sua prima deu certo? Faça como seu irmão. Você é igual ao seu pai. Então, vão me colocando nesses formatos, eu não posso ser eu mesma. E aí aqui eu vou desenvolvendo aquelas crenças de identidade, tá? Então lembra, o medo de ser excluído afeta o meu reconhecimento e me traz a dor da comparação, ok? Faz sentido para você? Segundo, a perda, gente, a perda do meu lugar, tá? Então, por exemplo, tá vazio, tá? Elas são orientadas por perdas. Então, o que quer dizer? O Jacques disse, se der, trabalhe, se der, estude, tá? Tu não vai conseguir, tá? Deixa eu ver. O que isso significa? Que a mensagem que eu recebi na infância é de perda. A mensagem é de me autopreservar. Se você não estudar, não vai acontecer X. Se você não for bonita e inteligente, você não vai casar, tá? Se você não estudar, você não vai para as férias. Então vai sempre existir uma condição e uma condição de perda. E aí, ó, tudo vai ficando mais pesado, tá? Porque você é igual ao seu pai, entendeu? Então, se eu for igual ao meu pai, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder o amor de quem? Da minha mãe. Então, quanto mais eu me afasto da minha mãe, mais eu recebo o meu lugar de filho. Obrigada, Jacques, isso é importante, tá? Então, lembra, e o status quo que a gente fala, né? Status quo, que é ligado ao meu lugar de origem e que ele está afetado para me preservar. Eu tenho um ganho secundário, não seja igual ao seu pai. Se você for igual ao seu pai, eu vou excluir você, eu não vou lhe dar o meu amor, tá? Vamos para a terceira, que é o medo da perda de controle, que tá ligada, gente, ao equilíbrio, ao dar e receber desse sistema. O que quer dizer isso? Que as coisas têm que ser feitas de um jeito e que a gente precisa controlar o resultado. Toda vez que eu controlar o resultado, aqui viram as pessoas controladoras. Aqui, gente, é a causa e o efeito. Quer dizer o quê? Nós somos pobres. Dinheiro não dá em árvore. Você não vai conseguir. Dinheiro não traz felicidade. Você tem que casar com um cara rico. Por quê? Existiu uma causa no meu sistema que trouxe um significado muito profundo e que a partir daí estabeleceu limites de quê? De controle. E tem gente que controla tudo. Coloca pra mim se você é controladora. Então, gente, ó, isso aqui, esses 3 medos vão afetando a minha forma de mudar e de recomeçar. Como é que eu zero isso, Lizzy? Olha só, como é que eu vou zerar isso? Tá? Como é que eu vou zerar isso? Boa pergunta, neném. Como é que a gente vai zerar isso? Alguém dá uma dica pra mim como é que a gente vai zerar? Quero saber aí, vamos lá, alguém responde. Minha mãe tem que ser do meu jeito e tem que ser perfeito. Cara, tu me lembrou uma coisa que acontecia comigo na infância, Maria Neuza. Arear a panela, tá? Eu lembro que a minha avó me obrigava a arear a panela. A panela tinha que estar brilhando. Nunca estava perfeita, tá? Depois que a minha avó morreu, eu nunca mais areei panela porque não fazia sentido pra mim. Mas aquilo era
uma maneira de deixar ela feliz e da gente pertencer, era uma maneira de controle. A minha avó veio de um lar de muita pobreza e de um lugar que não era, que tinha condições que não eram legais. Então ela tinha mania de limpeza, isso é controle. Obrigada, Maria Neuza, tá? Como é que eu volto ao meu formato? Gente, como é que eu posso voltar? Coloca aí pra mim, com o que tu aprendeu. O que tu acha? Como é que eu posso gerar essa mudança? Eu conheci quais são as 3 consciências. Eu conheci quais são as 3 crenças que afetam o meu comportamento. Eu descobri quais são os meus 3 medos. Agora adivinha o que tu vai conhecer. Tu vai conhecer a Lourdes. Alguém conhece a Lourdes? Coloca aí pra mim. A Lourdes vai te ajudar a identificar, questionar e principalmente, tá? A substituir por uma crença real. Quem é que conhece a Lourdes? Coloca aí pra mim. A Lourdes é a maneira da gente transformar, tá? Todo mundo hoje aqui vai levar a Lourdes. Alguém quer levar a Lourdes ou não? Coloca aí pra mim. Alguém conhece a Lourdes? Oi? Quero pegar uma crença daí. Quem é que participou aqui? Ninguém vai responder pra mim, gente. Tem umas crenças boas. Eu vou usar aquela ali, ó. Trabalhe, se der, estude. Trabalhe, se der, estude. Isso é bem uma crença que eu tive, tá, gente? Não, eu não tive essa crença, porque minha avó sempre disse pra gente estudar. Estudar pra poder melhorar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma crença. Sejam bem-vindos. Adorei essa pergunta do Rogério. Vamos ver. Quem é que quer levar a Lourdes pra casa? Ninguém quer. Não conheço, nunca ouvi falar. Ó, a ótica quer. Não conheço, mas quero. Me coloca em primeiro lugar. Gente, a Lourdes, vocês vão poder usar ela sempre. Olha só, viu? Ó, tem gente que tem controle e não quis. Não conheço a Lourdes, né? Também não quero, não conheço. Mas eu quero saber se vocês querem a Lourdes. Eu dou uma pra cada uma porque ela se multiplica, tá? Isso é muito... Ó, a Luana quer a Lourdes. Gente, a Lourdes, ela é um acrônimo que eu criei e que foi o que me ajudou durante muito tempo a quebrar as minhas crenças para que eu pudesse transformar a minha profissão. Eu tenho uma crença que é o trabalho devolve. O trabalho devolve. O Michel quer a Lourdes. Vou te mandar, Michel. E aquele não vai ter ciúme. Gente, ninguém vai ter ciúme da Lourdes. Todo mundo vai amar a Lourdes, tá? E eu dou uma para cada um. Hoje, cada um vai sair com a sua Lourdes. O que acontece? Eu tinha uma crença muito forte de que o trabalho devolve a dignidade, devolve a autonomia, liberdade. Isso eu acreditava. Minha avó me ensinou a trabalhar e estudar. Você não precisa cozinhar, tá? Mas você precisa trabalhar e estudar. Isso foi a coisa mais importante que ela me ensinou. E quando eu comecei a entrar nos processos de trabalho, eu comecei a descobrir que existiam muitas crenças. Que dinheiro não dá em árvore. E aí, quando a gente vai para o mundo do trabalho, então procure lembrar quais são as crenças. Coloca aí para mim, gente, que a Lourdes vai ajudar e a gente vai pegar uma crença. Quais é as crenças que tu tem do dinheiro? Trabalha, se der, estuda. Dinheiro não cai em árvore, dinheiro é sujo. São essas crenças que a gente pode usar a Lourdes. Quais são as 3 formas da gente mudar, tá? Primeiro, identificando quais são as crenças que a gente traz. A Aline botou, Liz, a Lourdes é a minha avó. Perfeito, tu já tá com uma Lourdes em casa, tá? Olha só, Aline, vai fazer o trabalho de casa. Aline, anota pra mim, quando eu estiver falando, o que é a Lourdes, tá? Por favor, tu vai ter que ficar até o fim. Ó, trabalho e sacrifício. Então, quais são as 3 formas da gente se transformar? Primeiro, identificar quais são as crenças, começar a questionar sobre elas e a partir daí substituir por aquilo que eu acredito, tá? Então, trabalho para a Rejane era sacrifício. Para mim, trabalho é autonomia, liberdade, amor, autoconfiança,
o que é trabalho para você. E é só através do trabalho que tu vai conseguir te liberar. Tem que trabalhar muito para ganhar um pouco de dinheiro. Imagina. Então, é isso que a gente vai ver agora. Pegue a sua crença. Gente, eu vou colocar no direct, tá no direct, qual é a sua crença limitante. Quem tá aqui hoje, sai daqui e vai lá no meu stories e escreve qual é a sua crença limitante, qual é a crença que te fortalece. Porque toda terça vai ter sempre perguntas e respostas, tá? Então, lembra, como eu transformo, tá? Começo a identificar quais são, deixa eu anotar aqui, Anne. Anne, anota lá pra mim essa crença. Tu também, Jaque, vai lá depois nos meus stories. Fica aí, porque a gente vai te apresentar a Lourdes. Então, identificar as crenças, questionar e trazer uma crença, substituir uma crença pro que é real pra mim, tá? Então, e a Aline vai anotar pra mim. O que é Lourdes, gente? Lourdes vamos pegar a crença tu responde, tá, Anne? Tem que trabalhar muito para ganhar um pouco, tá? Deixa eu botar isso aqui, ó. Tem que trabalhar muito para ganhar um pouco de dinheiro. Imagina, muito. Imagina, acho que foi o complemento que ela botou, tá? Anne, a gente vai trabalhar a tua crença, tá? Ok? Então, assim, ó. Hoje, tu trabalha muito pra ganhar dinheiro, Anne? Vamos lá. A Anne responde, sim ou não? Tá? A gente tem que começar a quebrar, a questionar. Primeiro, identificamos que eu preciso trabalhar muito para ganhar um pouco de dinheiro. Trabalho é difícil. Eu sou pobre, eu não posso ganhar dinheiro. Então, nós somos pobres. Olha o que tem dentro disso. Uma causa, um significado. Anne, tu trabalha muito? Coloca aí pra mim. Vamos ver. Sim, trabalha muito. E tu ganha pouco, Anne? A gente tem que ir quebrando, tá? A gente já identificou a crença. Agora a gente tá questionando. Ó, ela botou, ó, inclusive horas extra de graça, tá? Olha só, então a gente já tá ticando. E tu ganha pouco, Anne. Tu ganha muito pouco pro que tu faz. Vamos lá. A gente tá vendo, isso é crença, tá, gente? Crença do sistema da consciência coletiva. Tô esperando a Anne responder. Em proporção ao que eu trabalho, sim, tá? E aí aí a gente vai pro medo da Anne, tá? Anne, tu é controladora? Ela deve ter o medo, precisa de segurança. Não muito pouco, mas pouco. Pouco proporcional ao que eu vivo, tá? Agora a gente vai ver se ela tem medo de perder. Lembra um dos medos que a gente tinha? O medo de perder o controle, tá? Sou controladora, tá, gente? Então, o que acontece? Obrigada, Anne, muito obrigada. Através... Então, por exemplo, quando eu tenho medo do controle, quando eu preciso de proteção, tá? De segurança, o que acontece? Aconteceu algo no meu sistema, tá? Que trouxe para mim o registro de que eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. E mesmo que eu trabalhe menos, mesmo que eu trabalhe muito, e receba igual, talvez às vezes eu não reconheça, ou talvez eu sempre faça muito mais. Então, a gente precisa entender qual é o meu medo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de ser humilhada? Eu tenho medo de perder o meu lugar? Eu tenho medo de perder o controle? É a partir desse medo que eu enxergo o fundo. Qual é o medo de perder?
houve alguma desordem de desequilíbrio, a gente passou fome, a gente passou necessidade, um filho foi cada um para um lado, houve muita desordem, então houve muita comparação também, então eu preciso de segurança. Acho que é porque meu pai é comerciante e nunca tinha dinheiro quando eu era nova. A gente traz uma causa. Então, os comerciantes, se tu for ver, gente, eles trabalham muito. Médico também trabalha muito, tá? E aí a gente vai ter um comerciante que trabalha muito e ganha pouco, e um médico que trabalha muito e ganha bem. Então, procurei um trabalho que remunerasse um valor fixo todos os meses. Eu sou servidora pública, tá? Gente, olha que interessante. Meu pai trabalhava e tinha uma estabilidade financeira. Eu procuro uma segurança, mesmo, e aí eu faço igual a ele. Provavelmente ele também trabalhava muito, tá? Mas eu busco alguma coisa de segurança. Então, além de identificar a minha crença, eu tenho que descobrir qual é o meu maior medo, porque através do meu maior medo eu vou conseguir fazer as minhas resoluções. E aqui, sistemicamente, o pai é que traz a segurança, tá? E o serviço público representa o pai, tá? Isso é muito interessante. Anne, obrigada. Aline, que é a Lourdes agora? Então, a Lourdes, gente, vai fazer com que tu descubra, comece a ver quais são as crenças que tu tá presa. O que é o L? Aline, coloca aí pra mim. Essa crença é lógica? Eu tenho que saber se essa crença é lógica. Deixa eu ver o que a Anne botou. Sim, ele não tirava férias e também trabalhava os finais de semana. A ausência do pai afeta... A ausência do pai afeta também, Michele. A gente tem um pai fraco, tá? A gente tem um pai fraco. A Marília colocou, eu venho de uma família de funcionários públicos e eu sou a única que empreendo. Sempre ouvi que era arriscado, mas mesmo assim escolhi esse caminho. Gente, olha só, a Marília me trouxe um exemplo maravilhoso, tá? A Marília é empreendedora e é uma empreendedora de sucesso, tá? E quando eu tenho um sistema, ali houve muita dor, muita perda, tá? No sistema da Marília, tá? E ela vai empreender. Eu vou te dar um exemplo. Existe um cara chamado Érico Rocha. Ele é filho de funcionários públicos. E tudo que ele não queria era essa segurança. Ele vivia com esse medo de perder. Ele virou o maior empreendedor do marketing digital do Brasil. É ele que trouxe o empreendedorismo digital. Ele tem uma crença de que empreender transforma. Gente, através de uma causa, e lembra, a memória, o registro do que aconteceu, que vai criar um significado, uma interpretação. Então, o Jacques trouxe, trabalhe, se der, estude. Na minha avó, a minha avó disse, tem que trabalhar e tem que estudar. Eu não tinha muito para onde ir. E eu descobri que o trabalho te traz muita coisa. O Érico, apesar da estabilidade, ele resolveu empreender. A Marília, apesar da instabilidade, ela resolveu empreender. E aí a gente vai ter o quê? Existem coisas que são só nossas, gente. Que é a forma como a gente interpreta o mundo. Lembra? Existe algum tempo no meu nível de consciência que eu acessei aquilo que eu queria. Por isso que é tão importante tu descobrir qual é a crença que te fortalece. Porque é essa que vai dar suporte para te transformar a tua crença limitante, tá? Vamos lá. Então, vai ficar gravada sim, amor, tá? Ela vai estar gravada aqui. Então, a Lourdes é lógica essa crença? A segunda ela é útil para mim? Então, eu sou empreendedora e eu acho que empreender é arriscado. Não, se eu sou empreendedora, essa crença não é útil para mim, tá? Ela é real. Então, o que eu tenho que trazer? Empreender é arriscado? Ela é real. Mas ela é o que eu quero? Eu quero realmente acreditar nisso? Ou eu quero acreditar que empreender transforma?
Marília, responde para mim se faz sentido. Então, assim, Aline, L é lógica, U é útil e R é real. Então, é real, eu começo a questionar essa crença, ela é desejável para mim. Outra, o estado que essa informação de que empreender é arriscado ou que empreender transforma, qual é o estado que me traz? Eu quero um estado de angústia ou eu quero um estado de coragem? Qual é o estado que eu quero? E a partir desse estado, gente, eu vou achar a minha solução. Qual é a minha solução? A minha solução é: eu vou trabalhar mais, eu vou fazer parcerias ou eu vou procurar um emprego fixo. Então, no caso do Érico, ele transformou, ele largou um serviço público num banco de investimentos e ele ficou 4 anos trabalhando para o Fórmula de Lançamento e trouxe para o Brasil. Então a gente paga o preço, vem uma coragem que tu não sabe. Então vamos usar o exemplo da Anne. A crença de trabalho muito vamos lá, trabalho muito, me fortalece, ela é lógica, ela é útil para mim, ela é útil, ela faz parte do meu sistema, ela é real, ela é realmente real, mas útil, talvez ela pese para mim, porque eu tenho um registro lá de um significado, então eu tenho que encontrar o que me conecta ao trabalho. É desejável esse estado de eu estar sempre trabalhando e ganhando pouco? Não, tá? Esse estado me leva ao que? À agonia e ao não reconhecimento? Sim. Qual é a solução? Então, gente, a Lourdes, ela vai te levar... Ai, obrigada. Ó, Lourdes, lógico, essa crença é útil, tá? Minha mãe sempre dizia pra mim que pra ter carteira assinada e nunca me estimulou a estudar. Hoje em dia ela me fala que tenho que estudar, senão eu vou ficar na frente. Já que ela aprendeu alguma coisa, tá? Porque a gente vai aprendendo e a gente vai mudando. Então, gente, a Lourdes é lógico, útil, real, desejável. Esse é o estado e a solução que tu vai procurar. Então, a minha ideia hoje é que tu começasse a olhar para Lourdes qual é a intenção das tuas crenças e quanto elas te fortalecem, tá? E eu queria saber qual é o aprendizado que tu trouxe, que tu levou, né? Tu vai levar daqui com uma palavra, gente, pra gente encerrar. O que é que tu aprendeu? Tu aprendeu que existem níveis de consciência que afetam profundamente as tuas crenças. E que essas crenças, elas são geradas pelo medo. E que existem 3 formas de tu começar a transformar as crenças. E hoje eu te dei a luz, que é lógica, que é útil, que é real, que é desejável, que é qual o estado e a solução que tu vai encontrar. A partir do momento que tu começa a ter consciência, tá? Tu vai transformar as tuas crenças. Como é que eu vou transformar isso, Lise? Como é que eu posso te ajudar aqui, tá? Eu vou fazer nos stories 21 dias de gratidão, tá? Ai, Aline, tu é demais, Aline. Muito obrigada, Aline. Eu vou fazer 21 dias de gratidão pela visão sistêmica. Vai acontecer nos stories e depois que vencer 24 horas vai para o grupo do Telegram. Quem quiser participar. A partir desses movimentos de gratidão, eu vou estar transformando, trabalhando todo esse mês as crenças, para a gente começar a desenvolver autoconsciência e responsabilidade. A Lourdes, ela traz a identificação da crença, a autoconsciência e a autorresponsabilidade. E é só a partir daí, gente, que a gente vai começar a mudar, tá? A gente vai começar a mudar e transformar a nossa mentalidade. O objetivo da live era que tu tivesse uma nova mentalidade, para que tu pudesse traçar um novo caminho para te começar a fazer uma nova caminhada, tá? Coloca aí para mim o que tu aprendeu, tá?
A gente vai fazer um encerramento, eu vou fazer um pequeno exercício, tá? A Rose colocou consciência, top. O que é top? O que é que você aprendeu hoje, tá? De qualquer forma, eu vou abrir a caixinha de perguntas, tá? Compreender. Compreender. Vamos lá, eu vou... Vamos lá. Encarar de uma vez. Adorei. Autoconsciência. Autoconsciência, encarar de uma vez. Encarar de uma vez. Aline posta de novo. Eu vou postar lá. Compreender. Deixa eu ver o que mais. Coloca aí pra mim. Autoconsciência, encarar de uma vez. Perceber. Perceber. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encarar de vez. Mais alguém? Tem 27 pessoas, gente. Coragem. Vamos lá. Mais uma. Lá. Obrigada, Aline. Ficou ótimo. Aprendi que não sou o problema, mas que são as crenças. Entendimento. Entendimento. Crenças e problemas. Cara, ficou lindo o que tu escreveu, Neuza. Ficou lindo o que tu escreveu, Neuza. Eu não sou o problema. Cara, que lindo, que lindo. Não preciso fazer igual, eu tenho autorresponsabilidade. Refletir o que tem de real. Refletir o que tem de real. Ai, perfeito. É necessário maturidade. Maturidade para absorver e conseguir colocar na prática. Cara, ficou muito bom isso, gente. Eu vou fazer vários movimentos porque eu tirei alegria, confiar e coragem para olhar. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer lá. Vou fazer uma mistura, tá, gente? Vamos lá? Eu não sou o problema. O problema é a forma como eu aprendi a interpretar o que me foi ensinado. Exige de mim muita maturidade para compreender como o meu sistema percebeu o mundo. E muitas vezes eu me senti perdida. Eu não me via amada, útil e nem valorizada. Hoje eu tomo consciência de que eu posso fazer um pouco diferente. E posso encarar de uma vez a mudança. Porque é através da consciência que eu perco medo e eu posso enfrentar. E não vai me faltar coragem e nem alegria para recomeçar. Quando eu identifico aquilo que causou dor e transformo o significado, eu posso transformar os limites através da minha autoconsciência. E assim, ter autonomia para ser feliz. Muito obrigada. Que possa ser curativo para vocês. Até a nossa próxima live. Muito obrigada. Lá nos stories está qual é a sua crença que lhe fortalece e a crença que mais lhe limita. Coloca para mim, porque terça-feira que vem vai ter mais live. Aline, obrigada pela participação. Anne, obrigada pela participação. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, que é terça-feira que vem, às 20 horas. Eu vou botar 27, tá, gente? Beijão. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Tchau.